Olá, está começando mais um programa do podcast Vamos Falar de Amor. Meu nome é Caton Patrick, seu apresentador. Eu estou aqui com o meu convidado Gustavo Martins, e ele que é psicólogo formado pela Unifor, Universidade de Fortaleza. Ele é especializado no TCC, que é terapia cognitivo comportamental, né? E ele também é especializado em neuropsicologia. Atualmente ele faz mestrado na Universidade Federal do Rio de Janeiro. Eu vou deixar um momento para ele se apresentar para todos nós, falar do seu trabalho. Primeiro eu queria agradecer pelo convite. Eu trabalho com psicologia desde 2019 e gosto de brincar dizendo que eu tenho dois grandes focos. Um são relações interpessoais e amorosas, que não tem como entrar nessa vida sem sair com algum trauma interpessoal, seja de família, seja de grupo, e que eu acho que a área que mais toca sempre é a área interpessoal, por mais que a gente negue. E a outra grande área é a área da neurodivergência, que são pessoas com TEA, TDAH, pessoas com altas habilidades de superdotação. Eu trabalho principalmente com esses três grandes grupos. E na minha história acadêmica de vida, eu sempre busquei estudar como desenvolver relacionamentos amorosos e relacionamentos interpessoais que eles sejam seguros e teoricamente estáveis. Então, por isso eu também sou terapeuta de casal e eu gosto muito de trabalhar com um foco que é uma terapia de casais neurodivergentes, tipo quando um deles tem TEA e o outro não tem, ou quando um deles tem TDAH, e principalmente auxiliando pessoas, de uma forma geral, a encontrarem paz nesse mundo caótico, sem se culparem por terem algumas dificuldades ou peculiaridades. Isso é ótimo em si. Pensando nisso, no assunto de hoje, vamos falar sobre neurodivergente, sobre amor neurodivergente, sobre modos neurodivergentes, como lidar com a neurodivergência em si. Pensando nessa questão, vamos pensar, graças a Deus, que a saúde mental, nesse último século, está tendo um grande avanço em si as pessoas estão buscando mais a saúde mental, buscando mais tratamentos, buscando ir mais nos psicólogos, psiquiatras em si. O que acaba acontecendo? Antes as pessoas não buscavam e tinha algum transtorno ou algum neurodivergência ou até alguma questão de depressão, ansiedade, a pessoa tinha, mas só que ela não sabia em si e aquele sofrimento não era tratado, não tinha nome em si. Só que a grande questão é que esses tantos diagnósticos em si, igual, por exemplo, o TDAH. O TDAH, as pessoas falam que tem expressão, e não aguenta a produção do capitalismo em si, por isso tem TDAHs. Tem essa seguinte frase. E essa frase traz um lado da psicofobia, que é o preconceito das pessoas terem diagnóstico em si, de TDAH, de autismo, ou a própria depressão em si. Eu queria que você falasse sobre essa psicofobia, essa questão, dessa importância de ter o diagnóstico, além do preconceito que é vigente na sociedade, querendo ou não. Eu vou tentar amarrar isso o máximo possível com amor. E realmente na pandemia nós tivemos um grande boom de pessoas buscando acompanhamento e terapia, principalmente porque elas perderam reforçadores positivos que fazem elas se sentir bem. E muitas pessoas tinham algumas pessoas pelo mundo, algumas muito poucas, tinham ambientes imensos para elas, enquanto nós tínhamos pessoas durante a pandemia em um quarto, às vezes com 2, 3 pessoas. Então a pandemia, mais do que ser um problema de saúde pública, também envolvia economia, raça, etnia, porque em inúmeras periferias nós encontrávamos inúmeras famílias, às vezes um cômodo ou 2 quartos. Quando eu digo 2 quartos, é uma sala e o quarto. Muitas vezes nós encontramos inúmeras pessoas tendo que dividir o espaço com o agressor, sem conseguir ajuda, tanto que, de certa forma, nós encontramos muitos pedidos de ajuda, grande boom de pessoas buscando acompanhamento psicológico.
que de 2021, no final de 2021, que é quando mais ou menos em dezembro de 2021, início de 2022, 22 começou mais ou menos a terceira, quarta dose, para a maioria da população, nós tivemos essa descida. Muitas pessoas com, teoricamente, uma normalização, muitas pessoas pararam de buscar terapia e que nós tivemos também um grande avanço de plataformas de atendimento. E quando a gente vai falar de psicofobia, nós encontramos, eu acho que, talvez 2 ou 3 cenários possíveis. O primeiro de pessoas que não querem ter o diagnóstico e não buscam o diagnóstico, e elas reproduzem conscientemente, às vezes, inúmeros preconceitos, inúmeras estruturas de opressão e de sofrimento, como, por exemplo, você não pode chorar porque isso é uma coisa de mulher, ou principalmente você tem que sair de casa, você tem que socializar. Então, nós estamos em um momento, eu acho que desses últimos 2010 até hoje, uma performance constante. Então, você procurar um acompanhamento também, às vezes, visto apenas como uma produtividade, meio que obrigatório para algumas classes sociais você ter que fazer um acompanhamento. Enquanto nós temos um outro grupo que não consegue ter condição a acesso, o CAPS está sobrecarregado, e eu não estou questionando o aparelho público, mas os nossos dirigentes, ou quem é responsável por dirigir isso, prefeituras, secretarias, governo do estado e federal, e que quando nós olhamos a utilização do CAPS, ou do posto de saúde, ou até mesmo hospitais de saúde mental, ela é muito precária, e que a própria população não se interessa por melhorar ou buscar melhoria para esses lugares. E que muitas vezes receber um diagnóstico, para algumas pessoas é traumatizante, para outras pessoas é assustador, porque elas podem perder emprego. Pessoas com TDAH, elas têm muito mais tendência a sofrerem preconceito em entrevistas de emprego, e que muitas vezes elas acabam sendo desconsideradas, ou até mesmo as necessidades são negligenciadas. Como até mesmo pessoas com depressão ou algum tipo de necessidade especial. Amarrando na área do amor, se você tiver um diagnóstico de bipolaridade ou borderline, muitas vezes você pode ser muito mal visto ou mal vista. E acaba que muito mais mulheres acabam tendo esse diagnóstico, porque mulheres procuram mais serviços de apoio à saúde mental do que homens, e às vezes elas sofrem um preconceito a mais por ter um diagnóstico. Então, ter um diagnóstico é algo importante, mas ele também assusta, porque se o nosso grupo não acolhe, ele isola. Então, é melhor, de alguma forma, assim, um isolamento que você se acha estranho, mas que você não tem um marcador que te isola, tipo, aquela pessoa tem um problema, do que algo como um laudo. Para algumas pessoas isso pode ser melhor, não necessariamente é melhor. Eu já escutei, assim, pessoas falando que o fulano fala que tem tal problema para justificar o comportamento dele, esse laudo dele é como se fosse uma muleta. É assim, chega a ser deprimente escutar esse tipo de coisa. E é realmente assustador, principalmente porque muitas pessoas que têm diagnósticos, elas não conseguem ter um suporte efetivo para mudarem. E que, já que, por exemplo, o tratamento individual ele acaba sendo caro, e os serviços de saúde eles não estão tendo todo o investimento que eles merecem, porque muitos profissionais fazem o máximo que dá, isso teria que ir para uma via pública de criação de mais política para a melhoria da qualidade de vida. Porque, assim, se o salário mínimo brasileiro tivesse, de acordo com a inflação, e com algumas contas que já foram feitas, o salário mínimo teria que estar em R$7.000. Então, se qualquer pessoa do Brasil ganhasse no mínimo R$7.000, talvez a saúde mental ela tivesse. Nós estaríamos menos preocupados, nós estaríamos sobrecarregando menos de atividade. Se nós tivéssemos, assim, nós temos um amparo social no mercado de trabalho, de alguma forma, mas se ele fosse melhor, provavelmente mais pessoas estariam tendo menos problemas crônicos, como burnout ou tantos afastamentos de trabalho. Uhum. Isso é verdade. Infelizmente não tem esse investimento assim dentro da sociedade, o governo assim, isso é complicado em si. Mas, para além do diagnóstico em si, como que a psicologia enxerga, na verdade, a neurodivergência
É uma forma diferente de funcionamento cerebral existente? Como que podemos explicar? Eu vou trazer 2 pontinhos que eu acho muito gostoso. Primeiro que neurodivergência, ele é um termo que muita gente acha que é da ciência médica, mas ele é da ciência social. Porque pessoas, quando elas nascem, teoricamente, com um cérebro de uma variação neurológica ou genética, isso é muito importante dizer, elas acabam participando de uma minoria. Por exemplo, pessoas com TDAH têm estudos internacionais que mostram que elas acabam se separando bem mais. Elas têm maior tendência a desenvolver problemas com drogas, problemas com vício, problemas de depressão. Ou seja, quando a gente nasce com um cérebro e com um aparelho biológico, o movimento autista gosta muito de falar que eu não tenho autismo, eu sou autismo em todas as minhas células. E quando nós temos um corpo, um organismo biológico, que ele nasce de uma forma diferente, nós não temos um aparelho social que ele adequa ou que ele quer se adequar, nós geramos muito sofrimento. Então, parte do pensamento de neurodivergência, muitas pessoas só falam neurodivergência como variável neurológica, ela se adequa muito ao que o pessoal da sociologia da deficiência defende, de que é um corpo totalmente válido e que muitas vezes o sofrimento que esse corpo ele sofre não é por causa de ele ser diferente. É por causa que nós temos um grande grupo social que não quer se adequar. Por exemplo, muitas pessoas autistas que eu atendo, elas falam: Gustavo, não é um problema para mim eu flexibilizar ou aprender a flexibilizar o meu hiperfoco, o meu gosto. Tipo, rock no Brasil, nós temos um certo movimento, mas rock no Brasil talvez não seja tão forte quanto forró, sertanejo, axé e funk e samba. Então eu já encontrei vários autistas que não estou dizendo que autismo não obrigatoriamente vai gostar de rock, mas alguns autistas que eu já atendi que gostam de rock disseram: não é um problema para mim entender que a Anitta é uma pessoa massa, ou Alcione, Maria Bethânia, uma, sei lá, uma moça que eu esqueci o nome, muito famosa que eu esqueci o nome, Marina enfim. Sena? A Marina Sena não, mas a que morreu, que eu esqueci o nome Gal dela. Costa? Gal Costa? Rita Lee? Que era de sertanejo. A rede do sertanejo. Marília Mendonça? Isso, a Marília Mendonça. Não é um problema para mim ouvir essas músicas e ter uma flexibilidade, mas às vezes o problema é que as outras pessoas ditas normais, elas não querem se adequar a mim. Elas não querem ter um interesse pela minha música, elas não querem ter um interesse por isso aqui, por exemplo. Eu tenho uma coleção de canecas de hiperfoco que eu acho que faz uns 5 anos. Eu devo ter umas 30 canecas por essa casa. Ou, por exemplo, as pessoas não querem ter um interesse. Então a gente vê como um comportamento cultural que trata o neurodivergente como estranho. Isso já é uma barreira. Mas aí, entrando na área neurológica, neurobiológica, neuropsicológica, é uma variação genética. Não é algo diferente. Só é diferente quando você estabeleceu algo como normal. Dentro da genética e da evolução, nós temos uma variação de N tipos e possibilidades genéticas de variação. E que, por exemplo, nós temos algumas pesquisas desde a década de 90 que nós temos alguns arranjos de genes que são compartilhados entre alguns transtornos ou variações. Esquizofrenia compartilha alguns marcadores com bipolaridade, autismo e toque. Parece que o TDAH compartilha alguns com autismo e um outro transtorno que eu não me lembro. E aí nós vamos vendo que, na realidade, são expressões gênicas. Tem alguns autores que argumentam que talvez alguns transtornos mentais sejam expressões diferentes dos mesmos genes. Nós temos uma grande divergência nisso. Mas eu acho que um ponto muito importante é que nós temos um outro organismo que ele não necessariamente é diferente, é uma variação genética, neurológica, e que ele não é tratado como válido. Da mesma forma que o pessoal que tem algum processo de deficiência, ou que é pessoa com deficiência, ela não se trata como diferente, ela é tratada como diferente. Você pode ver por isso, por exemplo, o exemplo de rampas, o exemplo da organização do espaço. Às vezes a rampa ela é muito íngreme, ela precisa ser íngreme para a pessoa poder ter uma autonomia, ou às vezes um espaço que ele só tem, como é que eu posso te dizer, ele só tem escadas, mas naquela escada qualquer pessoa em uma rampa poderia subir, inclusive um deficiente. Então a gente vê que
o espaço, a estrutura física e a estrutura das nossas relações, muitas vezes ela não permite adequar ou incluir alguém diferente. Poder se adaptar. Não é só a pessoa que tem uma neurodivergência que precisa se adaptar. Todo o contexto grupal precisa se adaptar. Impacto psicológico de receber um diagnóstico tardiamente na vida adulta. Gigantesco. Primeiro, porque você não tem acesso. Mas, assim, quando a gente vai falar na vida adulta, nós temos, assim, algumas variáveis. Por exemplo, nós temos a grande concentração de profissionais altamente qualificados estão entre Sudeste, Sul, Centro-Oeste. Nós não temos tantos profissionais, assim, no Norte, Nordeste, não porque nós não somos desenvolvidos, mas porque lá os cursos de psicologia, medicina, nós temos um concentrado muito maior. Por exemplo, no Rio, se eu não me engano, tem 10 ou 15 linhas de mestrado em psicologia. Aqui no Ceará, se eu não me engano, nós temos 4 ou 5. Só na cidade do Rio, se eu não me engano, tem 15. 15 diferentes. Se não me engano, na cidade do Rio de Janeiro, eles têm 3 federais. A UF, a da Rio Cruz, a da UFRJ, a da UERJ, que é estadual, mas enfim. Então, na vida adulta, nós temos hoje inúmeras pessoas descobrindo que elas não eram estranhas. Elas são autistas, ou elas têm TDAH, ou elas têm alguns transtornos que ainda não foram descobertos. Eu gosto de tratar como elas têm uma condição diferente. A autodesabilidade de superdotação não é considerado um transtorno, mas é considerado, dentro de algumas legislações brasileiras, precisa de uma adaptação. E que, por exemplo, pessoas que têm um QI elevado, teoricamente, elas têm uma adequação muito menor, às vezes, a terminar uma faculdade ou terminar o ensino médio. E você vai ver pessoas que elas têm um nível de desenvolvimento assim, gigantesco em inúmeras outras áreas e que elas se frustram em faculdades, elas se frustram com processos padronizados e altamente repetitivos, seja do mercado de trabalho, seja do processo de educação. Então, por exemplo, eu tenho uma das minhas melhores amigas, ela tem altas habilidades de autismo, e eu já bati esse martelo com ela tem todos, já passei algumas escalas, já fiz indiretamente com ela, e ela tem todos os sinais. Por exemplo, a mãe dela já tinha identificado, mas a mãe dela só conseguiu identificar isso na década de 90, porque a mãe dela tinha muita condição para identificar, ela tinha muita renda. Então, por exemplo, nós temos adultos hoje de 60 anos. Eu já soube de um adulto que ele tem 75 anos, sendo diagnosticado com autismo aos 70, e ele tem um QI que é 155. O teto do teste de TI do Brasil é 160. Então, provavelmente, esse adulto tinha um QI de 160 e que pode ter reduzido um pouco. Afinal, pessoas com altas habilidades, elas têm uma reserva cognitiva maior que protege. Mas gera um impacto como, por exemplo, você ser maltratada, você ser mal vista pela família. Gosto muito de falar de autismo e estudar autismo em mulheres não brancas. Mulheres indígenas, mulheres negras, mulheres quilombolas, mulheres ribeirinhas ou mulheres pobres, sertanejas, porque elas muitas vezes podem ser vistas como as mulheres chatas, rígidas, e que muitas vezes elas podem ser maltratadas por um padrão social que se espera que ela siga, mas ela não consegue seguir esse padrão social também por essa neurodivergência. E muitas vezes elas sofrem inúmeros tipos de violências por nunca ter sido reconhecidas, primeiro, por machismo, segundo, por elas quererem que elas se enquadrem em um modelo de mulher normal, neurotípica. Então, inúmeros problemas como burnout autístico, ou burnout autista, ou burnout neurodivergente, isso é um termo muito estudado fora do Brasil. Isso gera muita confusão, inclusive, dentro da área da medicina, porque, como não é visto muito como um transtorno, mas como um processo de esgotamento de neurodivergentes por inúmeros processos de dificuldades que eles têm. Excesso de demanda, excesso de ruído, excesso de barulho, dificuldades nas relações sociais. Por exemplo, se eu sou muito direto em uma relação social e eu posso ser lido como um homem branco,
bissexual, enfim, é diferente se for uma mulher. A mulher ela vai ser muito mais maltratada do que eu por machismo. Então, por exemplo, a neurodivergência, ela gera um grande problema. E por que tu tá falando tanto de classe, raça? Porque é um marcador social que ele é muito importante e que ele sempre vem com bônus. Sempre é uma neurodivergência em uma pessoa. É uma neurodivergência em uma pessoa que ela é negra, é uma neurodivergência em uma pessoa que ela é LGBT, é uma neurodivergência em uma mulher, é uma neurodivergência em uma pessoa pobre. E que, por exemplo, nos Estados Unidos, nós temos muito mais diagnósticos de pessoas negras com TOD e transtorno de conduta do que TDAH. E muitas vezes é TDAH. E por que uma variável de racismo? No Brasil, nós temos uma grande dificuldade de pessoas negras, às vezes, terem acesso a esses diagnósticos, enquanto pessoas brancas têm muito mais por questão de raça. Então, por exemplo, eu tenho uma hipótese, assim, que eu já conversei muito com minhas avós e minhas tias, que meu pai e minha mãe, eles têm critérios para TEA e TDAH. E meu pai e minha mãe não são pessoas brancas. São pessoas afro-indígenas. E assim, e que você vê, por exemplo, como eles são vistos como diferentes entre os próprios irmãos e entre os próprios pares. Então, receber um diagnóstico na vida adulta pode gerar um grande alívio. Eu venho vendo muito mais mulheres buscando diagnóstico, porque, e também tem essa diferença, como mulheres são tratadas diferentes desde a infância, elas são forçadas a aprender habilidades que homens não são forçados. Então, eu encontro muito mais mulheres tendo problemas com serem assertivas, ou terem máscara, ou serem respeitadas, do que homens, porque muitas vezes o dano que o homem adulto neurodivergente vai gerar não é na vida dele, é na vida dos outros. É na vida da esposa, é na vida dos filhos, é na família, e que muitas vezes você encontra mais homens tendo dificuldade com autismo, por exemplo, nível de suporte 1 ou TDAH, a aceitarem iniciar um tratamento do que mulheres. Eu falo isso muito por reuniões que eu tenho. As mulheres, reuniões que eu tenho de tipo na clínica para fazer a avaliação. Em um mesmo perfil socioeconômico, as mulheres aderem muito mais do que os homens. E as demandas são diferentes. Por exemplo, os homens, eles vêm normalmente, minha esposa reclama que eu não trato ela muito bem. Nas mulheres, eu me sinto sobrecarregada, não estou conseguindo dar conta de tudo, eu me sinto sobrecarregada no trabalho. Então, nós temos essa variável de gênero casando com neurodivergência até em buscar a terapia. Muitos homens eles estão altamente comportáveis se ele tem uma dificuldade de organização de fazer algumas coisas. E que às vezes eles sobrecarregam a esposa. Muito mais. E às vezes essa esposa provavelmente também pode ter neurodivergência. Nós temos uma questão que eu acho que é o problema da dupla empatia, que neurotípicos acabam se relacionando mais com neurotípicos. Neurotípico é uma pessoa que não tem neurodivergência, enquanto neurodivergentes se relacionam mais com neurodivergentes. Pessoas com TEA acabam se dando melhor com pessoas com TEA, pessoas com TEA acabam tendo mais relacionamento com pessoas com TDAH, com altas habilidades. E aí nós temos, isso é alguns estudos de neuropsicologia e principalmente de ciências sociais, que eles encontram de como pessoas com cérebros diferentes acabam se relacionando diferente por dificuldade na interação. Uhum. E assim, como que funciona a questão das altas habilidades relacionada ao TDAH? Eu tenho muita curiosidade dessa dupla excepcionalidade, sabe? Eu sou apaixonado pela área de dupla excepcionalidade, tripla. Tripla, teoricamente, seria TDAH, existe TEA e altas habilidades. Existe uma discussão sobre se esse termo existe ou não. Porque, teoricamente, seria dupla excepcionalidade, seria você ter, teoricamente, os dois transtornos, TDAH e... Só que acontece porque muitas pessoas não aceitam, não é visto a alta habilidade como um transtorno. Embora, por ter alta habilidade, você também vai desenvolver inúmeras comorbidades e que nós encontramos também muitas estatísticas que mostram que pessoas com alta habilidade também podem vir com TDAH e TEA. E muitas vezes durante a vida, aquela pessoa que pode ser altamente inteligente e ter um TDAH e que ela consegue em cima da hora, mas ela performa uma velocidade muito maior do que os outros e o dano que ela tem é pelo TDAH, muitas vezes a dificuldade executiva ou a funções executivas que seriam essa parte aqui, que é onde a gente bebe,
o lóbulo pré-central e o lóbulo, quer dizer, o lóbulo pré-frontal e o frontal, que é onde está a organização, planejamento, regulação emocional, gestão de tempo, se colocar no lugar dos outros, perspectiva. No TDAH isso é muito afetado, no autismo também. Mas que quando a gente vai olhar, por exemplo, dupla excepcionalidade ou tripla, normalmente a gente vai ter que ir para avaliação neuropsicológica. Seria muito interessante que tivéssemos mais treinamentos nas escolas. Eu não estou falando nem na particular, eu foco realmente na pública. Como um pesquisador, eu penso muito mais no grande escopo populacional, desenvolver tecnologia para professores de uma forma geral. E aí, nós temos que ter um currículo diferente. Mas a TDAH com altas habilidades, muitas vezes essa pessoa, ela pode ter, ela vai ter um funcionamento acima da média, provavelmente. A moça que criou o Instituto Virgolim, que eu não estou me lembrando o nome dela agora, que é uma das maiores referências de altas habilidades no Brasil, acima de 115, no QI, você já pode procurar outros marcadores do desenvolvimento que sinalizem essa possibilidade de altas habilidades de superdotação. Teoricamente, a grande marca internacional é um QI de 130, mas acima de 120, 125, se vier com autismo ou um TEA, você já pode ali começar a entender que aquela pessoa tem realmente um HSD, só que a parte do TEA ou do TDAH pode ter dado uma retida. Então, tipo assim, nós encontramos que entre memória, inteligência e habilidades operacionais, como memória de trabalho, ela tende a ficar relativamente harmônico. Então, nós encontramos pessoas com grande potencial, uma inteligência gigantesca, que elas conseguem dar conta de muitas atividades, às vezes, mas que elas se esgotam com muita facilidade. E que muitas vezes a grande dificuldade que elas têm é conseguir reconhecer que elas são inteligentes e aprender a tolerar as dificuldades do TDAH, como o hiperfoco, ou a dificuldade de tolerar com o tédio, ou a sensibilidade emocional. Que tanto no TEA como no autismo, quer dizer, TEA como no TDAH, como nas outras habilidades, nós vamos ter uma intensa sensibilidade sensorial, uma intensa sensibilidade emocional, até alguns divergem isso nas altas habilidades, essa dificuldade de lidar ou de regular as emoções. Porque, teoricamente, pessoas que têm altas habilidades, elas têm mais habilidades para fazer isso. Uhum. Mas, pode falar. Geralmente, essas pessoas são neurodivergentes em si, altas habilidades, TA e TDAH, elas têm a atenção do desejo da conexão, né? Em si, isso gera dificuldade das convenções sociais. Como que isso impacta no sofrimento delas? A gente vai lançar um livro, acho que vai sair entre abril e maio, que o foco desse livro foi cada vez menos focar no transtorno, tipo, na dificuldade, mas no sofrimento da pessoa, como tratar a característica clínica. E que quando a gente vai falar de neurodivergência, poderia incluir inúmeras outras. Epilepsia, Tourette, que é o dos tiques. A gente pode incluir descalculia, dislalia, disgrafia, que é a dificuldade, às vezes, de ler escrita, se eu não me engano, dislexia. Tem inúmeros outros que a gente poderia citar, como doenças do sistema nervoso parasimpático que o sistema nervoso, o sistema assim, nervoso autônomo, ele não controla tão bem, em que, por exemplo, algumas pessoas que têm Ehlers-Danlos, elas têm as juntas que elas são mais, não sei nem se é assim mesmo. Mas nós temos algumas pessoas que elas têm uma sensibilidade intensa ao calor. Então, por exemplo, o sistema nervoso, a parte esquelética da pessoa, no calor, ela perde o controle e o coração dela pode parar, para você ter noção. Isso também é um tipo de neurodivergência. Nós temos algumas variáveis, como tem alguns autores que defendem que Alzheimer é uma neurodivergência da terceira idade, já que é genético e só se manifesta na terceira idade, teoricamente, assim, entre os 40, 60. Então, nós temos um grande boom de estudos, mas que pessoas, de uma forma geral, essas três principais, elas têm um desejo de conexão,
mas que eu acredito, agora que falando do grande guarda-chuva, todo o grupo tem um desejo de conexão, mas todo esse grupo ele começa a criar e a reconhecer que eles são diferentes. Porque você vai tendo uma diferençazinha. Você não entende tão bem, então você é vítima de piada na escola, ou você não pede ajuda, ou você vai ter uma dificuldade uma diferença do que é considerado normal na sexualidade, ou nas notas, ou no interesse, ou na forma como você se comunica. Por exemplo, nós temos um grande número de pessoas que têm TEA, que elas têm ou relacionamentos não monogâmicos, ou que elas são não binárias, ou que elas são trans, fora do país. Porque as regras sociais, elas não funcionam da mesma forma. Não ironicamente, pessoas com TDAH, elas têm outros modelos de relacionamentos. Elas acabam tendo mais não monogamia, ou relacionamentos abertos. E não é que, por elas terem um cérebro diferente, elas querem relações diferentes. Elas constroem relações diferentes. Porque uma relação teoricamente hierárquica, tipo, o homem manda na mulher, um tem que mandar no outro, ela não funciona muito bem. Então, muitas vezes, por exemplo, vou dar um exemplo meu. Eu tenho um TDAH aí que está realmente sobre avaliação, se é só isso, se veio autodesabilidade, se veio TEA, tô para receber o laudo, mas o TDAH o médico já tinha batido. Só que quando eu estava em neuropsicologia, eu entendi que muitas coisas ali não se explicavam pelo TEA. E que, por exemplo, na faculdade tinha uma professora que ela tem um renome internacional, que ela é da Unifor, e eu não conseguia ler relações sociais. Tipo assim, eu desafiava ela no sentido de divergir da opinião dela na frente de todo mundo, e que eu não tinha medo do título dela. Eu fiz o meu pós-doc em Harvard. Eu, parabéns. Então você tem que saber argumentar bem, professora. Se você foi... eu fui aluna do Carl Rogers. Eu, parabéns. Então aí é que você tem que saber se conectar com outras áreas. E que às vezes isso é muito assustador. Porque quando você tem um funcionamento diferente, para as pessoas você só é visto como esquisito. Para os outros você só é visto como estranho. Ou chato, conheço como chato. Por exemplo, eu conheço pessoas, a gente fala em arborização, às vezes, entre altas habilidades e TDAH. O pensamento arborífico, ou é como se fosse essa planta, ele não é rígido, ele cria inúmeras conexões. Ele vem para cá, elas têm uma relação entre elas, não é tão, como é que eu posso dizer, retilíneo como num pensamento cartesiano tradicional. Então, já tive pessoas na pós em neuropsicologia que surtaram com a professora, porque essa professora tem altas habilidades, porque a professora fazia várias conexões, mas ela dava de uma forma linear. E a pessoa surtou porque, Gustavo, ela fala muito, eu não consigo aprender. E a turma adorou ela, mas ela não conseguiu lidar com a professora, a ponto de ter conflito. Eu já conheci pessoas que, por exemplo, em 2 meses de trabalho, elas já tinham o nível de treinamento da pessoa que treinou ela, e ela já estava treinando o chefe dela. Então, por exemplo, é muito difícil para alguns grupos, por exemplo, se você consegue ter uma produtividade muito acima da média, às vezes, ou um pensamento muito acima da média, uma dificuldade de comunicar, você cria um desejo de conexão porque você fica restrito, mas muitas vezes você é muito punido. Então, assim, a gente tem um desejo de conexão. Alguns, talvez, e aí eu posso até ter um cuidado, tipo assim, pessoas com TEA nível de suporte 3, elas têm desejo de conexão também, mas elas não sabem se comunicar. Elas, na verdade, elas só comunicam, elas só não são orais, elas só não falam, às vezes, da mesma forma que a gente. E que eu acredito que, de uma forma geral, todos, se a gente for olhar para um grande escopo, não só para autismo, todos têm desejo de conexão. Mas quando você cresce sendo punido, ou entendendo que você é diferente, é muito difícil querer se expor. Como você falou sobre o TA, né, desse desejo de conexão em si, da dificuldade de comunicação não verbal e existente. Como que a sobrecarga sensorial e essa dificuldade da comunicação não verbal do TA pode levar à exaustão social em si?
No TE, nós temos, teoricamente, 3 níveis de suporte, 1, 2 e o 3. O 3, normalmente no nível 3, nós encontramos mais comorbidades. Então, o nível de suporte é por comorbidade e dificuldade. Ter nível de suporte 1 não significa que a pessoa não vai ter necessidade de suporte, ela vai ter. Só que não é tão grande quanto nas outras. Só que não ser tão grande não significa que é fácil. Então, por exemplo, no nível 3, você pode encontrar crianças que elas podem obrigatoriamente precisar usar abafador, elas podem não conseguir se comunicar nada, elas podem ter dificuldade gigantesca de lidar com mudança, de entrar em mudança. No nível 3, nós temos, às vezes, pessoas, adultos, que eles não conseguem, às vezes, lidar com frustração, lidar com emoções intensas. São os níveis 3 que muitas vezes que nós temos um livro assim famoso, entre aspas, famoso dentro da área, que é a quem pertence às palavras, que é do Mike, que é um dos chefes do Adultos no Espectro, que ele fala sobre, às vezes até dentro do próprio movimento autista, alguns se acham superiores por conseguirem se comunicar e falar, superiores aos que têm nível de suporte 3 e não conseguem tão bem ou de uma forma tão clara. E, assim, barulho, cheiro, textura, tudo isso pode gerar grande sobrecarga. Porque, assim, se você andar de ônibus, de carro, de moto pela cidade, você vai ver que em grandes cidades, ou até mesmo em pequenas, nós temos um excesso de informação. Ou barulho, ou lixo, ou outdoor, ou informação visual, muita cor. E todas essas sobrecargas de informação, elas vão fazendo a gente ficar desconfortável, muito desconfortável. E aí nós vamos para um dia de trabalho, digamos, sei lá, uma pessoa com TEA1, nível de esporte 1, 2, ou um TDAH, por exemplo, vai para um trabalho e que não geram adaptações da pessoa, negligenciam as dificuldades da pessoa, mudam tudo em cima da hora, sempre tem demanda em cima da hora, não está muito bem organizado. E às vezes, para quem tem o laudo, é difícil de ser respeitado. Imagine quem não sabe que tem TEA, TDAH. Então, assim, todas essas alterações, tanto sensoriais, às vezes a rigidez cognitiva, de você preparou uma rotina que já é muito difícil para você, aí chega uma demanda em cima da hora, e que aquilo ali gera uma intensa frustração, a gente chama de sobrecarga de demanda, você trava, leva-se um tempo para você processar a frustração, a emoção, tudo que você planejou foi quebrado, e ainda assim nós temos excesso de interações sociais. Se você for grosso ou direto, vão tratar você diferente. Nós temos assim uma pressão de chefes ou de uma empresa que sobrecarrega os funcionários assim, muito, a ponto de eu conheço empresas que tipo já disseram para os funcionários: vocês vão trabalhar na segunda-feira do carnaval e quarta-feira é 8 da manhã, então não faltem. Então, assim, é muito complicado. E que muitas vezes, por mais você tendo o laudo, não querem gerar uma adaptação a você. E que muitas vezes a empresa não quer gerar uma adaptação, e muitas vezes as empresas no mercado de trabalho, elas não querem diminuir a produtividade que ela quer que você tenha. E às vezes o custo disso é a sua saúde mental. Fora do país, a gente tem muito estudo sobre a quantidade de autista que entra em burnout. E que às vezes que isso sobrecarrega o poder público lá fora. Com tipo, a quantidade de pessoas que entram em burnout e que, por exemplo, a quantidade de burnouts interfere em desenvolvimento de depressão, ansiedade, isolamento, suicídio. Tanto que pessoas autistas, elas cometem muito suicídio também. Isolamento social isolamento social é um problema de saúde pública coletiva. Então, assim, enquanto a gente não tem tanta adaptação cultural, ambiental, interpessoal e laboral no mercado de trabalho, nós geramos que muitas pessoas sofram assim gigantescamente. E às vezes o tratamento, ou parte do tratamento que eu ensino são algumas habilidades básicas. Você vai se vestir de alguma forma bem, como o trabalho quer, mas vamos focar no mais confortável.
Como assim o mais confortável? Vamos escolher uma cor. Se você gosta de um tecido, uma textura. Então, por exemplo, o meu guarda-roupa, 60% dele é azul. Tem diferentes tons de azul. Azul sobre azul. Às vezes são o mesmo sapato, da mesma cor, ou a mesma textura. Ou, às vezes, a mesma rotina, que você consiga planejar ela. E que aí a habilidade de tolerância à frustração para quando quebrarem o teu planejamento, ele é muito mais uma habilidade que você não quer usar sempre, mas você pode usar ela. Então a gente tenta ensinar como ter conforto. Há conforto em uma casa. A iluminação de noite, ela não precisa ser luz fria. A gente diz que seja luz quente. E às vezes é trocar a luz da casa, uma luz quente que custa de noite, que ela custa, sei lá, uns 6, 7 reais, uma lâmpada de luz quente. Ou usar uma luz quente embaixo da cama, às vezes fazer uma pequena gambiarra de colocar uma lâmpada embaixo uma extensão que você conecta num negocinho, coloca embaixo da cama e aquilo ali é uma luz quente, para induzir esse corpo a relaxar. Às vezes ter o dia da limpeza e não precisar limpar todo dia, ou fazer o mínimo, mas que seja o mínimo possível, que não te esgote. Então nós vamos ensinando a como conseguir guiar esta vida de uma forma que não destrua, mas de uma forma que você consiga viver bem e feliz. Então, eu vou falar de uma forma um pouco mais geral. Sobrecarga sensorial depois que você está exposto a um estímulo, seja de comunicação, seja de interação, a gente fica tentando, não é como se fosse natural, é como se fosse um carro manual. Quando você dirige um carro manual, você tem que ficar trocando. E até uma hora que você aprende conscientemente a ficar mudando. Uma pessoa, gosta de brincar com uma pessoa com TEL, TDAH, elas têm essa dificuldade de ficar trocando a marcha. Então, os estímulos, a gente tem que forçar determinado momento, algumas interações, e à medida que a gente força, à medida que a gente está interagindo, tem um momento que a gente interagiu, e aquilo já sobrecarregou muito. Então você não tem mais energia, você cansou, você não consegue lidar mais com tanto barulho. Então, barulho que está acontecendo, o excesso de gente ao seu redor, o excesso de cheiro, o excesso de conversa, você vai começando a ficar arisco. Você fica um pouco agressivo. Você pode se isolar. Eu cansei de, às vezes, passar 3 horas numa festa e gente, vou tomar uma água. Amanheço em casa dormindo. E eles sabem que eu tô dando um perdido. A diferença é que, às vezes, isso leva muito tempo para ser legalizado ou normalizado. Às vezes, quando eu sinto o momento, eu sinto em 30 minutos depois, gente, a gente tem 30 minutos. Porque depois dos 30 minutos, ou eu vou beber, e às vezes autistas e pessoas com TDAH, eles bebem para conseguir mascarar essa dificuldade, e isso também gera um custo, por isso que pode parecer que aquela pessoa ela não tem, porque ela bebe. E se ela não beber, você vai ver aquele cansaço. Ou se ela parar de beber rapidamente, a dificuldade pode vir à tona. Aquele cansaço gigantesco, aquela tédio, aquela vontade de ir embora, aquela impulsividade que vem à tona. E que muitas vezes a pessoa ela precisa de um canto seguro. E que como é que isso leva à exaustão social? É como se fossem 3 fatores. Nós temos uma dificuldade de interagir em relações. Nós temos uma dificuldade de lidar com o estímulo. E nós temos uma dificuldade, às vezes, de se comunicar. E que você pega uma pessoa que ela tem essas 3 dificuldades. Alguém que ela tem um problema no joelho, um problema no pé, ela tá com o joelho torcido, o pé torcido e o quadril torcido. E aí essa pessoa vai pro carnaval. E aí essa pessoa pode aguentar alguma coisinha do carnaval, mas essa pessoa não foi com botinha, ela não foi com tensor, ela não foi com joelheira. Normalmente, quando eu vou pro carnaval, eu boto uma fantasia que eu boto uma joelheira, porque eu tenho um problema nos 2 joelhos. Então, essa pessoa vai ter um momento que ela vai começar a sentir dor e ela vai precisar sair. E, normalmente, ou se ela não perceber, no outro dia ela vai sentir muita dor. Ela vai estar muito sobrecarregada. Que é aí onde, depois da sobrecarga sensorial, se a gente não ensina a pessoa ela se isolar um pouco, ela não é nem se isolar, ela poder se proteger, se recuperar, ela descansar um pouco, ela vai ter um episódio que a gente pode chamar de shutdown ou meltdown. Shutdown é o desligamento, que é quando a pessoa está em esgotamento, e o meltdown é a crise de agressividade.
que é quando ela fica arisca, ela fica mais impulsiva, ela começa a explodir emocionalmente, ela perde, teoricamente, o controle. E, normalmente, o shutdown e o meltdown, ele só vem o esgotamento e a explosão, ela só vem quando você já cansou. E você precisa de descanso, assim, urgentemente. Então, por exemplo, em festas ou interações sociais, eu gosto muito de ver que muitos amigos autistas, eles conseguiram fazer a seguinte coisa, de gente, amo vocês, mas eu não vou para as festas de fim de ano. Ou eu vou, passo uma hora e vou embora. E não é porque eu amo vocês tanto que eu quero ir. É porque às vezes a dificuldade ela é relativamente grande. Então, são sensibilidades que elas se somam e elas te sobrecarregam. E em determinado momento a gente precisa de uma pausa ou o custo vai ser maior. Ou, por exemplo, digamos que é uma confraternização que rolou na quinta-feira e na sexta você vai ter que trabalhar. Uma confraternização que rolou no sábado, mas no domingo você também vai ter que arrumar a casa. Então, quando essas dificuldades elas se somam e a pessoa ela não sabe reconhecer os limites, nós criamos um grande estado de sofrimento. Que ou a pessoa é vista como chato se ela vai ir para casa, ou não é respeitado se ela precisa de uma causa, ou ela fica ali até o final e depois aquilo gera um grande dano para ela. Tem uma pergunta, assim, não só em relação a festas, mas, por exemplo, eu tenho uma amiga que a rotina dela tá sendo atrapalhada, porque tem visita na casa dela, tem reforma. E assim, essa amiga teve até a questão da crise de agressividade, sabe? Eu tava na casa dela e ela bateu a porta, começou a gritar, falou que ia sair de casa. Como que isso ocorre assim? É a questão do TDAH, do autismo, porque ela tem diagnóstico. Assim, ela tem um diagnóstico? Tem sim, ela é A gente, diagnosticada com TDAH e autismo. a gente, a gente pode focar assim, na sensibilidade sensorial, barulho, estímulo constante. Para algumas pessoas, ignorar um barulho pode ser super fácil, para mim é insuportável. Eu consigo ouvir. Tem um barulho que eu escuto no meu carro que a minha família não escuta, mas quando essa minha amiga que tem altas habilidades ela entra, eu tô ouvindo. Você não é doido, não. Então, a sensibilidade assim, de ouvir conversa no corredor, saber quem é o paciente pelo andado dele, 6 salas antes da minha no consultório presencial. Quando o elevador abre, eu escuto. Eu consigo ouvir o barulho da caixa de som, da recepção e o barulho do corredor e as portas abrindo. Então, se isso já é na clínica, imagina uma pessoa com barulho na tua casa. E aí, com entrada e saída de gente, com você não conseguindo ter paz no sentido de você está sendo constantemente sobrecarregado. Você fica constantemente sobrecarregado e você fica seu corpo fica em um estado já esperando o próximo. Seu cortisol aumenta muito, então você não consegue se regular, porque são muitos estímulos ao mesmo tempo. Eu treinei essa minha amiga e alguns amigos meus, que eu acredito que eles têm, para eles chegarem em casa, eu se isole 30 minutos no escuro, sem olhar para a cara de ninguém. Aí você vai ver o que vai acontecer. E a pessoa volta. Ou se a pessoa trabalha em casa, você vai passar 30 minutos sem se olhando para a tela. Você vai passar 30 minutos no banho, ou 30 minutos andando com o cachorro. Você precisa tentar balancear. Barulho e você já está altamente estressado, então você não consegue se regular. Regulação emocional é uma área. É uma habilidade que envolve várias partes do nosso cérebro, mas a parte de gestão emocional, tolerância à frustração, são áreas do nosso cérebro também. Por isso que a gente perde o autocontrole quando a gente bebe. Porque a gente fica com dor de cabeça aqui. Porque são as áreas mais recentes do nosso cérebro na parte da evolução. Então, você está altamente sobrecarregado, com barulho, quebra de mudança, gente falando contigo, a chance de você surtar é imensa. Na obra da clínica, eu tinha crise de choro, de eu não aguento mais, toda hora esse pedreiro muda uma coisa, as coisas não estão dando certo, eu tenho que fazer várias coisas ao mesmo tempo, até um momento que uma amiga minha que estava me ajudando, que ela trabalhava com isso, ela é o seguinte, você vai passar uma semana parada aqui, eu só vou lhe pedir o dinheiro, você me manda, você não vem pra cá. Eu vou resolver tudo isso por você, porque você vai surtar. É basicamente o que tá acontecendo com sua amiga. Uhum.
Isso é complicado em si. E é importante ter a regulação emocional em dia sempre, essa questão. E, indo para o outro lado, muitas das vezes as dificuldades com funções executivas são frequentemente interpretadas como preguiça ou desleixo da própria pessoa em si. Pensando até no TDAH. Como que a desregulação emocional e a procrastinação que existe no TDAH adulto pode impactar na autoestima e na vida profissional dele? Eu gosto de falar, e eu não tenho visto muito isso nos artigos, inclusive eu tenho começado a escrever sobre tolerância ao tédio. Tédio. Eu tô entediada. Não vou fazer isso porque eu tô com preguiça, porque eu tô com sono. Aí você vai chegando numa emoção que chama tédio. Porque não vai dar uma dopamina assim fácil, não vai ser extremamente alegre. Tanto que a gente, pessoas com. Quando você transforma em uma atividade divertida, ele faz. Transforma em um joguinho, cria scores. Tenho criado team breaks para os pacientes, para a gente colocar a atividade chata que tinha que fazer. Às vezes tem uma listinha, não, mas a lista a gente gamifica. E aí, como é que isso gera uma dificuldade na autoestima? Que você é criado a vida toda sendo ouvido primeiro, que você é preguiçoso, você não é treinado. Então, quando você faz algo, não é por. Você não ganha um biscoitinho, um reforço positivo, você faz normalmente para evitar punição. E quando você faz, as pessoas veem isso só como sua obrigação. E aí a gente já vai aprendendo a fazer as coisas só por obrigação. Mas uma obrigação, assim, nas últimas. Porque o sistema de dopamina do TDAH, ele não funciona muito bem, o sistema de recompensa. Em compensação, o sistema de ameaça, ele funciona altamente, perfeitamente. Então, quando é para funcionar por adrenalina, perfeito. Funciona que é uma beleza. Mas por dopamina, que é o hormônio do prazer e de conseguir seguir rotina, de recompensa, é muito caos. Funciona com muita dificuldade. Então, por exemplo, muitas vezes a atividade ela tem que ser quebrada em várias etapas que ele consiga ver que seja fácil dele fazer, ou que seja divertido, ou que use uma criatividade. Mas isso vai afetar na autoestima. Por exemplo, quando eu atendo adulto, eu escuto muito. Eu achei que eu era só doido e preguiçoso, mas tem pessoas que só nunca me ensinaram a como eu fazer isso de uma forma diferente. Só que meus pais, por exemplo, meus pais têm entre 60 e 70. Eles não tinham essa coisa do na época deles eles não tinham, é porque você tem uma dificuldade. Não, era cinturão, era paulada, era briga que meus avós tinham com ele. Então era só estimular a obrigação de ponto. Mas eles também fizeram isso. Mas quando a gente pensa, por exemplo, como ensinar uma pessoa a tolerar tolerar a frustração, o corpo da pessoa se incomodou. Então, a gente tem uma habilidade para a pessoa conseguir se expor e que quanto mais a pessoa não aprende, isso poderia ser ensinado na escola, educação emocional. Quanto mais aquela pessoa não tem aquela habilidade, então não sabe como manejar e ensinar, mais fica difícil aquela pessoa conseguir avançar na vida dela com direção do objetivo. Mas ela se frustra, mas ela tem uma ideia de que ela não fracassa, que ela é uma pessoa problemática. E porque a gente escuta isso durante toda a nossa vida. Como negociar a necessidade de rotina e recarga em um relacionamento com alguém que é neurotípico e, assim, pode não te compreender, né? Porque talvez não entenda sobre a questão da neurodivergência, ou entende também não consegue ter essa compreensão. Na metodologia de terapia de casais, normalmente a gente pensa que existem ciclos que nós podemos ensinar para o casal e que na IBCT a gente tem uma formulação que se chama DIP, que é diferenças, necessidades, estressores externos e comportamentos do casal. E aqui a gente mostra como dois entrarem em ciclo de gato e rato brigando. É isso que eu pode provavelmente diferenciar no que nos atrai. Necessidades é a necessidade do que é importante para você, que é onde a gente não consegue comunicar claramente, ou a gente não consegue dar. Estressores externos são problemas de
com os filhos, variáveis individuais da sua vida, briga com família, problemas comportamentos que você tem, que é muito variado, que é as relações que vocês têm. E que normalmente os casais não conseguem deixar claro o que é importante para eles. Eles fazem muito. E que muitas vezes, quando o neurotipo vai namorar um neurodivergente, fica muito claro o preconceito ensinado ao neurotipo, porque ele vê aquilo com apenas um preconceito. E que ele vê aquilo a partir dos olhos que ele foi ensinado. E que muitas vezes aquilo vai doer no neurotipo do neurodivergente. O neurodivergente vai sentir, quando você fala isso, eu sinto que é como se fosse minha mãe me punida quando eu tenho dificuldade. Enquanto no neurodivergente, que eu como minha mulher, a mulher vai dizer, enquanto você não faz isso, eu sinto como se fosse meu pai ignorando a necessidade da minha mãe. Então, muitas vezes, a gente tem que ensinar o casal a reconhecer qual é a necessidade do outro. Isso a gente tem um livro que se chama Diferenças Reconciliáveis. Vocês podem procurar o PDF na internet, que ensina como se relacionar com o outro, validando as dificuldades dele. Tem um outro que se chama 8 Encontros, que é dos casais dos Gottman, que eles têm uma metodologia de terapia de casal que eles falam de 8 temas, que é relacionamento com família, intimidade, tem brigas, conflito, sexo, dinheiro. Tem mais alguns que eu não lembro. E aí nós vamos ensinando a como o casal pode reconhecer a dificuldade do outro como base. Mas, assim, se eu pudesse dizer do neurotipo como ele ligar a gente, eu começaria a estudar tudo. Começaria a ler sobre neurodivergência. Começaria a ler sobre as dificuldades que o seu companheiro tem. E, assim, se você realmente quer essa relação, você também vai ter que aprender algumas coisas. Seu companheiro vai, mas você também vai ter responsabilidade. Não porque ele tem autismo, mas porque a gente sempre tem habilidade para lidar com o companheiro. De família, na terapia de casais, nós também somos um horizonte que sinaliza para o companheiro quando ele não está bem, ou quando a gente não está bem. E acho que eu leria sobre neurodivergência, eu tentaria ler um pouco mais sobre autismo. E eu tentaria não punir alguns comportamentos e muitos, ou validar, ou celebrar quando ele faz algo difícil. E aí, principalmente agora do lado do neurodivergente, se você for homem, eu começaria a de uma perspectiva de gênero e seus comportamentos. Eu atendo homens que estão com mulheres que têm ideia, e eles têm perspectiva. Se você tem ela também, mesmo muito forte, e ela tem você, que mora com você, vocês dois trabalham a mesma quantidade de horas, por que ela tem que arrumar a casa e você não? Por que ela tem que fazer uma coisa e você não? E que muitas vezes essa variável gênero, quando você vai expondo você, ou às vezes as pessoas estão namorando e falam, da pessoa que é namorada. E aí você vai tratar ela para você também, como de casa, sei lá. Não estou tentando gerar nada, mas estou tentando criar um contexto. E aí vai sobrecarregar ela. Então talvez não seja um problema você ter um tema, mas você não ter idade e sobrecarregar o outro pode ser problemático. E aí pode ser importante aprender, por exemplo, neurodivergentes podem ter dificuldade de acessar a perspectiva do outro ou acessar em excesso. Então, aprender a ouvir qual é a necessidade do outro, às vezes perguntar de uma forma clara. Às vezes aprender a ter uma comunicação clara. Seja o 8 Dates, ou esse dos casais dos Gottman, ou um livro que eu acho fantástico, que é Compaixão entre Casais, que é como dar amor ao seu companheiro e parar de brigar. São livros de psicólogos, todos foram escritos por psicólogos renomados na área dos relacionamentos amorosos, que pode ser muito útil para você se relacionar melhor com o neurodivergente ou de uma forma geral. Não são livros coach de tipo, conquiste o homem da sua vida. São livros para te dar habilidade para você se relacionar de forma saudável. Na questão do gênero em si, é super importante o homem
nós homens tem esse olhar de gênero sobre a mulher em si, porque ela pode acabar ficando sobrecarregada na maternidade, em casa e outras coisas em si. Mas, em um relacionamento onde ambos são neurodivergentes, quais são os maiores pontos de conexão e os desafios específicos dessa dinâmica em si? Onde, por exemplo, dois tem autismo, dois tem TH em si? Ou vice-versa. Vai existir um caos, a partir de um olhar neurotípico, vai existir um caos. Eu gosto de dizer que vai existir uma outra relação. Que vai existir um tipo de relação em que as dificuldades dos dois podem se casar, ou elas podem se intensificar, ou, por exemplo, vocês podem ter brigas constantes e dificuldade de lidar com essas brigas, de tipo de desregulação emocional. Vocês podem serem muito rígidos uns com os outros, ou a sua rigidez pode se ativar e pode gerar muita briga. Eu atendo alguns casais que às vezes a gente tem que parte do processo deles é identificar que o motivo da briga não é só o gatilho do outro, é a sua rigidez cognitiva. A sua rigidez cognitiva de o outro fez uma coisa que você não gostou, mas a dificuldade de você lidar com sua rigidez faz você punir o outro, gera uma grande briga. E aí pode gerar, às vezes, um campo minado. Um dos pontos assim, que eu acho positivos é que pode gerar uma sensação de conforto ou de segurança muito grande, de que você não vai ser abandonado. Porque em alguns contextos não é... Por exemplo, eu não gosto de joguinho. Ou eu sou muito a MC Carol naquele vídeo. Quer ou não quer, filha da puta. E aí eu não... Veio com um joguinho, uma coisa muito dengosa. Veio com uma linguagem que ela não é clara. Tudo que pra mim não é muito claro me deixa ansioso. Se não é claro, eu fico confuso. Se eu ficar confuso, aí eu desisto. E aí, às vezes, são relacionamentos que eles podem ser claros. De tipo, claros no sentido de que um pode se comunicar de forma muito clara. Vocês podem deixar muito claro algumas coisas e outras não. Vocês podem ter dificuldade de lidar com as emoções ou nos momentos mais necessários, vocês podem conseguir ter uma empatia gigantesca pelo outro para ajudar. Se envolver até em homens, às vezes as grandes dificuldades são sair do script. Porque ele não está se relacionando com a companheira, ele está se relacionando com o script do que ensinaram para ele o que é um homem. E aí, por exemplo, como ele não tem habilidades de se relacionar tão boas, às vezes ele tá seguindo o script. Já cansei de ouvir eu pago as contas da casa, eu faço as coisas, mas eu não quero sair de casa, eu só quero ficar em casa, não sei o quê. Ou eu saio com ela porque ela quer, mas não é importante pra mim. Ou eu pago tudo de casa, mas eu não quero fazer nada, mesmo ela também trabalhando. Então, às vezes, a dificuldade de perspectiva do outro pode ser muito difícil. E é muito mais comum em homens com TEA do que em mulheres. Porque mulheres, elas são forçadas. Tanto que a gente tem uma escala no Brasil que é de TEA adulto e uma escala do Brasil que é TEA adulto em mulheres. Porque o MESC em mulheres gera uma grande diferença. Seria fantástico o TDAH adulto e TDAH adulto em mulheres também. Porque variável de gênero e raça interfere muito no comportamento da pessoa. Então, às vezes, vocês podem ter brigas colossais que aquilo pode ser considerado comum para vocês. E, às vezes, aquilo é vocês dois se desregulando. Eu tenho casais que um entra em crise, depois o outro entra em crise. Depois um, depois o outro. E que as dificuldades que um tem, o outro não tem. Um tem um perfil altamente mais rígido, o outro tem um perfil altamente mais acolhedor. Mas o lado rígido vive em crise. Quando o lado acolhedor se sobrecarrega, cansou do lado rígido do companheiro, a pessoa acolhedora cansou da pessoa que é altamente punitiva, e ela surta, o outro tenta automaticamente virar o lado acolhedor para tentar manejar. Então você pode ter um relacionamento muito compreensivo, que a pessoa pode compreender dificuldades básicas suas, como você também pode ter um relacionamento muito rígido, a partir de expectativas e inflexibilidade. Um relacionamento, às vezes, muito punitivo, porque a outra pessoa pode te punir sem perceber.
E às vezes você pode ter uma pessoa que ela, na cara dura, está ali se aproveitando e não querendo mudar e na zoninha de conforto dela. Então, por isso que eu sempre trago. É um relacionamento diferente. Eu tenho começado a organizar um livro que é sobre terapia de casal para neurodivergentes, porque tem pouca coisa organizada pelo Brasil e pelo mundo. E que essas características, elas são muito importantes. Como permitir lidar com a diferença do outro, validar a diferença do outro e você ter uma habilidade importante para o outro. Seja para cuidar da relação, porque relacionamento é construção. Tem alguns autores que falam que o relacionamento é feito a partir das conversas difíceis que você tem. Seja para você ter manutenção, o cuidado, seja para você conseguir lidar com os percalços ou as brigas. Porque são duas pessoas diferentes e vivendo juntas. Ou mais de duas pessoas. Para o típico que se relaciona com pessoa neurodivergente, qual que é a postura mais importante que ela pode tentar em si? Pode tentar entrar no mundo do parceiro ou buscar um ponto médio que os dois acabam se entendendo assim? Como que esse parceiro pode acabar cultivando a curiosidade sobre a experiência interna do outro? Identifico e tenho medo de falar isso, porque pode ser... Muita gente manipuladora pode tentar usar isso. Eu acho que eu respeitaria os hiperfocos. Tem um exemplo de um post que viralizou no Instagram uma época atrás, que era: meu pai nunca entendeu a coleção de canecas da minha mãe, e eles sempre brigaram muito. Esse é um post. E aí, esta é um parte do Twitter que viralizou no Instagram, a menina: olha o que o meu padrasto fez para minha mãe. Ele construiu como se fosse uma estante na parede que ela pode colocar as canecas dela, com uma portinha de vidro, porque aquilo é importante para ela. Transforme em uma obra de arte. Aprenda a respeitar. Aprenda a ter existe alguma coisa ali. O outro também precisa saber se flexibilizar e flexibilizar o interesse específico. Mas eu acho que eu aprenderia que não é só o que você gosta que é o interessante. Mas acaba que muitas vezes nós estamos procurando um parceiro que ele seja iguais a nós mesmos. O mesmo gosto, o mesmo nível social, a mesma raça, as mesmas... às vezes a mesma etnia, às vezes a mesma visão política, porque às vezes a gente não quer interagir com uma diferença. Além de aprender a validar e respeitar, eu entraria um pouco nisso. Eu tentaria entender. Mas eu também tentaria convidar e aprenderia a respeitar os movimentos que a pessoa tem na minha direção. De tipo, baixar sei lá, o meu companheiro adora TikTok. Baixar o TikTok e ficar tocando TikTok com ele. Eu sou uma pessoa que me comunico muito por meme, pelo Reels, com algumas pessoas em específico. Qual é o joguinho que vocês dois podem jogar? Quais são as coisas que vocês podem fazer juntos? Tipo, a pessoa gosta de podcast, corrida das blogueiras, tentar fazer coisas com o outro. Já tive casais que eles precisaram aprender que eu não gosto de ir por um evento de anime e eu não gosto do evento de forró. Vocês podem não querer ir para o mesmo evento, vocês podem ir, mas vocês também podem criar um horizonte em que vocês possam viver juntos. Tem uma frase do Jung que fala de um peixe não pode se apaixonar por um pássaro, porque para onde eles vão viver? Teoricamente tem uma resposta no horizonte. O peixe próximo de sair da água e o pássaro próximo de entrar na água. Que eles criam uma linguagem, um relacionamento ali. Eles podem não viver 100% próximos um do outro. Talvez o pássaro precise de um pássaro e o peixe de um peixe. Mas que talvez nesses arranjos diferentes vale a pena. Esses arranjos, que eles são inovadores, vale a pena. Como, por exemplo, Procurando Nemo. Quem não entendeu Procurando Nemo e Procurando Dory, Procurando Nemo não é só sobre o Nemo. Procurando Nemo é um filme sobre amor. A Dory topa ajudar o Marlin a encontrar o Nemo. E a Dory tem perda de memória recente. A família da Dory, por amar a Dory, ensinou a Dory como ela chegar em casa.
E o Marlin sempre puniu a Dory, mas o Marlin, ele ama a Dory, talvez não precise seja um amor sexual, mas existe um amor ali que ele fica doido indo atrás dela. E talvez, às vezes, o que a gente faz é construir um caminho possível para o casal. Construir um caminho que seja um horizonte, como, por exemplo, dar uma caneca de presente. Ou, às vezes, mandar algo para a pessoa de presente. Às vezes, conversar, assistir. E, assim, você vai construindo. Às vezes, é entender que você precisa ficar um tempo só. Às vezes, é entender que tem convites que o outro ele não vai topar. E que tem convites que vão ser muito dolorosos e que você está, talvez, fantasiando um parceiro que nunca possa existir. É verdade. Faz muito sentido. E eu não tô nem falando mais de neurodivergente. Talvez você esteja fantasiando um parceiro que nunca possa existir. E aí, para as mulheres, eu indico um livro que se chama Sintomas. De uma psicanalista que é Marcela, eu não me lembro sobre o nome dela. Que é totalmente fantástico. Ou você vai pro básico, a Nansui. A gente mira no amor e acerta na solidão. O amor engloba a solidão. Se você não sabe tolerar a solidão, você não vai ter amor. Ou vamos para uma coisa mais leve. Felizes por Enquanto, da Jenny Papos, uma psicanalista. Ou outro dela, que eu não me lembro o nome, que também é fantástico. Já eu pesquiso aqui, de que você vai lidar com a diferença. E que não dá para lidar com uma outra pessoa só a partir da fantasia, de ele fazer o que você quer. É muito mais a partir do diálogo. Não existe relacionamento sem diálogo. Quando eu falo diálogo, é sem criar um contexto para que vocês dois possam viver. Se vocês não trocam, não conversam, não se tem essa troca e essa mudança de perspectiva na construção de uma casa, vou dizer simbólica, de que existam coisas ali entre vocês, talvez vocês não tenham um relacionamento amoroso, vocês tenham só uma fantasia. Vocês tenham um relacionamento mais. Querem que um dia o parceiro seja e não por quem ele é de verdade. Quando um casal em que os dois... Pode falar, eu te interrompi. Não, eu achei ótimo, pode falar. Assim, quando um casal, quando ambos têm neurodivergência e busca terapia, quais são os objetivos e as abordagens específicas que são usadas? Como que a terapia ela ajuda a traduzir as necessidades neurológicas em acordos relacionais práticos? Amei essa pergunta. Primeiro, normalmente casais chegam com um tendo problemas com o outro. Eles têm uma crítica ao outro. Tem alguma coisa que eles não gostam ali na conversa com o outro. Normalmente eles vão, olha, essa pessoa é muito preguiçosa, ou essa pessoa não é muito chata. Primeiro, eu acho que seria desfazer a crítica que você tem na sua cabeça ao companheiro. O mundo cria uma historinha na cabeça. Seja extremamente positiva ou extremamente negativa. E se prender nessa história te retira de reconhecer quem é a pessoa que você se relaciona. E aí, primeiro, aprender a reconhecer todos os pensamentos que você tem sobre o companheiro. As regras que você tem, como você queria que ele fosse e que não é. Ou que muitas vezes o companheiro está fazendo um comportamento de melhora, ele está expressando mais as emoções, mas ele não está expressando da forma que tu quer, do jeito que tu quer. Às vezes, teve um congresso esse ano que eu levei uma apresentação que foi Teoria das Molduras Relacionais na Terapia Integrativa de Casal, que era como é que eu posso ensinar o cliente a ver a perspectiva do outro. Outra habilidade importante. Ver a perspectiva do outro. Entender o máximo possível. Ou pelo menos entender que o outro muitas vezes não está fazendo algo de propósito. E que às vezes você não está brigando com o outro só por uma questão dele, mas também sua. Não estou dizendo que, por exemplo, brigar com o companheiro porque ele é bagunceiro é errado. Eu acho que conversar, criar acordos, criar uma organização. Novamente, não acho errado. Eu acho altamente errado homens sobrecarregarem mulheres. Por que eu bato tanto nessa tecla? Porque é muito comum na terapia de casal o queridão achar que a mulher é uma funcionária dele ou a mãe dele.
E, querido, quem tem que lavar suas cuecas são você. Se você fantasiou que ser papai era só trabalhar e dar comidinha e quem tem que fazer tudo de casa, você fantasiou e ela não precisa atingir a sua fantasia. Você precisa amadurecer a fantasia para o mundo real. Sim, Sair sim. da regra e ir para o que está acontecendo ali. Isso é uma outra habilidade, já citei 3. A primeira, reconhecer os pensamentos que você tem sobre o outro, reconhecer um pouco da perspectiva que o outro tem sobre o mundo, sobre ele, ter uma sensibilidade ao contexto, sensibilidade ao que acontece. Teve uma conversa que eu tive com meu companheiro de Gustavo, tu sabe que tu tá tendo uma crise alérgica porque tu não limpou o ar-condicionado e tem a poeira dos gatos. Eu sei, meu anjo. Eu tava dirigindo com esse olho aqui fechado, morrendo de dor de cabeça, indo até a cidade dos meus avós passar o Natal. Meu anjo, eu sei. E eu sei que você não fala isso por mal, e eu sei que você tá certo. Só que eu estou com dor de cabeça. Eu estou morrendo de crise alérgica. Por favor, não fale isso agora. E ele, tá, eu nunca mais falo. Você pode falar, mas agora, quando eu tô morrendo de dor, é a mesma coisa que você virar pra sua esposa e dizer que, ai, você tá muito chata porque você tá com fome. Porque você tá com dor. Exatamente. Você tem uma sensibilidade ao outro e que a gente não tem. A gente tem muito mais sensibilidade à regra, ao que o outro deveria fazer, ao que ele deveria fazer, a como deveria ser. E que às vezes reconhecer que a gente é muito apegada à nossa regra. Às vezes eu gosto de propor uma atividade que é para reconhecer a regra, que é escreve como foi a tua história de vida, o relacionamento com os teus pais, como é que tu fantasiou um companheiro durante a tua vida toda. E aí tu vai ver qual é a diferença que talvez tenha entre teu companheiro e a regra. E que não é que teu companheiro não pode mudar, é que talvez ele nunca consiga atingir uma expectativa porque ninguém consegue. Habilidade 4, habilidade de aceitação e compaixão para sair do caos, sair da briga, sair de querer punir o outro. E que muitas vezes a gente tem que os dois vão mudar. Não é uma relação de um muda e o outro não muda. Os dois mudam. Os dois precisam mudar. Então, às vezes, quando eu vou para terapia de casal, eu pergunto: vocês dois estão abertos para mudarem? Porque senão isso aqui não anda. Anda. E eu ando com vocês até onde vocês quiserem. Já atendi casais por 2 anos até que um dos dois se fechou e disse: não quero. Os dois têm TDAH, não quero mais. Aí ela virou para mim: Gustavo, não tenho como forçar. Eu, tudo bem, a gente foi até onde podia. Habilidade número 5, que é a aceitação, acho que o 6 seria compaixão. O 7, sair de crise. Aprender a reconhecer que vocês estão escalonando por uma crise. Vocês estão entrando em briga. Não tem como ter conexão em um universo onde vocês só alimentam ódio. Como assim? Se você só alimenta a briga, se você só alimenta a visão negativa do companheiro. Às vezes eu gosto muito de fazer a brincadeira do pote. Vocês vão ter 4 potes. O pote do companheiro quando ele faz algo bom e ruim. E você precisa escrever algo bom e algo ruim. Se você só alimenta o pote ruim, se você só alimenta o reconhecer o pensamento, se você só tem sensibilidade ao pensamento negativo sobre punir o seu companheiro, você não reconhece aquela pessoa fantástica que está do seu lado. No método dos Gottman, da terapia de casal, eu acho que o primeiro pilar é cartas de amor. Deixa eu só ver aqui para você ter certeza. Recurso na terapia de casal dos Gottman. Cartas de amor. Eles falam de cartas de amor no sentido de você poder escrever cartas onde você consiga. É uma intervenção que eles dão. Não é cartas de amor no sentido aquelas do passado, de qualquer coisa. É construir mapas de amor. O que é que você gosta no parceiro? O que é bom? O que é fantástico? E que muitas vezes isso é uma habilidade que a gente tem que reconectar. Os dois precisam. E que quando a gente está só em briga, a gente não tem. Reconstruir mapas de amor. Para que a gente consiga ver o que é que vale a pena nessa relação. Depois eles pensam em cartas de amor. Momentos em que vocês se divertiram, momentos em que vocês se alegram, momentos em que vocês têm boas memórias. Sair de briga, ter compaixão, cartas de amor e, principalmente, desenvolver um diálogo que não seja punitivo.
Desenvolver conversas difíceis é altamente importante. Somando, e aí eu tenho toda essa estrutura, são mais ou menos 8 pontos, que a gente pode acrescentar, pensando em neurodivergentes, como validar hiperfocos, como validar burnout, como auxiliar o outro a reconhecer quando ele precisa de ajuda, como discutir sobre finanças, casa, dificuldades no trabalho, porque eu tenho uma visão de relacionamento que é, eu posso passar a mão na cabeça, você merece amor, você também merece, precisa mudar. Não é porque você precisa mudar que você merece amor, você merece amor desde que você nasceu. Você não tem que comprovar ou pagar amor ou conquistar. Você é digno de amor só por existir. A lógica capitalista que transforma isso em algo que você não merece, que você merece ou precisa conquistar. Você merece ser amado desde que você nasceu. Amor não é uma moeda de compra. Amor é quase que uma ontologia de vida. Isso na perspectiva africana, isso na perspectiva, algumas perspectivas indígenas, descolonizando afetos. A gente fala muito isso de amores que não sejam só sexuais, mas amores de amizade, família, e que possa se construir uma vida que também se aceite as dificuldades. Aceitar a dificuldade do companheiro, aceitar a sua dificuldade, aceitar que vocês podem mudar e que focar na mudança é melhor do que focar na idealização e na expectativa. Isso é fundamental, porque, querendo ou não, nossa vida a gente vai mudando a cada ano, a cada dia, dependendo. A gente tem milhares de vidas em uma vida só. E os canais de comunicação, eles também vão mudando frequentemente. A gente tem que, vamos dizer, renovar o contrato constantemente, né? No método de Gottman, ele fala uma coisa perfeita, que é, você não casa com o mesmo companheiro. Quando você deixa de namorar com a pessoa, porque quando você conhece ele, ou ela, ou ele, essas pessoas, quando vocês conhecem, é uma coisa. Quando vocês estão namorando, é outra. Quando vocês casam, é outra. E você começa a agir a partir do script de que sempre vai ser a mesma coisa, mas não é. Você tem que ter um interesse pela vida da pessoa naquele momento. Como é maternidade? Como está sendo para ti a maternidade? Como está sendo para ti a gente ter se casado e estar morando na casa dos nossos pais? Como é para ti a gente estar tendo o nosso primeiro filho? Como está sendo para ti a menopausa? Como está sendo para ti o nosso filho sair de casa? E nós temos que ter um interesse genuíno pelo mundo do outro. Então, é um contrato que eu brinco dizendo que há muitos casais são não monogâmicos sem saber, mesmo sendo monogâmicos, porque eles não estão lidando com o contrato, o casamento, eles estão lidando com o outro, com a construção contínua da relação e não com a ideia do que é o outro. E assim a gente vai sempre e assim esse contrato ele vai sendo reconstruído constantemente. Então, se você está ouvindo esse podcast agora, ou vocês meninos, ou seja, chega em casa e pergunta como é que está sendo o dia, começa a transformar e tem uma rotina do casal sobre como é a vida do outro hoje, não o que foi o passado. Se sua companheira mudou de emprego, como é que está sendo o novo emprego, como é que está sendo a ansiedade, como é que está sendo para ela a mudança, porque nós estamos mudando. Tipo, uma das grandes perguntas que eu gosto, ou analogias que eu gosto de dizer é: você não vai ter uma conversa com seu companheiro de 60 anos, ou seja, meu avô e minha avó têm 62 anos de casado. A conversa do namoro que eles têm hoje não é a conversa do começo, é uma outra. Eles já são tataravós. É totalmente diferente. É um amor que ele é reconstruído diariamente. Isso é verdade. E a comunicação, e essa comunicação vai mudando e ela é fundamental em si. Mas na prática, como o casal pode desenvolver essas ferramentas de comunicação para, além das combinações de escritas, códigos para emoções e reuniões de relacionamento em si, porque às vezes já ouviu falar do dia D do casal? Ter o dia D do casal, ter essas combinações em si. E nessas comunicações, como que podemos o casal pode usar essas comunicações de forma clara para lidar com conflitos que surgem de mal entendidos sensoriais executivos em si, sabe? Pensando aqui, eu gosto muito de tratar
reconhecer a dificuldade do outro. Às vezes é uma das habilidades muito importantes. Tipo, tratamento de bipolaridade pelo mundo, às vezes o padrão ouro é terapia familiar e terapia cognitivo-comportamental. E aí a gente treina a família para reconhecer mania, a gente treina a família para reconhecer episódio depressivo. Minha mãe, ela é treinada, meu pai, teoricamente, tem depressão, aí eu não acho que seja só isso. A gente reconhece quando ele começa a entrar em episódio depressivo com muita facilidade, a gente ajuda, informa. E aí, às vezes, poder dar nome. Tem um podcast que se chama Dar Nomes às Coisas, eu acho fantástico. E, às vezes, reconhecer e dar um nome. Se você tem TDAH, às vezes, se você não pode fazer um tratamento, eu tentaria ler mais sobre. E tem alguns códigos, alguns instrumentos que eu uso, como tem um casal que eu fiz isso com todos, que é post-it. Cada terapia de casal, eu dava uma atividade para os dois e eles colocavam como se fosse uma árvore. O que a gente tem que fazer para se reconectar essa semana e passos. Aí ficava em cima da cama. E aí, como cada um dormia para um lado, eles iam colocando os post-its deles dos lados. Que é como se fosse um mapa para se reconectar. Um mapa para ter essa reconexão. Acordos que vão sendo construídos. E principalmente, mais do que ter uma regra, um acordo, criar o horizonte para conversas difíceis. Então eu leria livros, não leria necessariamente sobre, talvez, sobre comunicação não violenta, mas eu leria algo um pouco próximo desses 8 dates que eu indiquei. Eu tentaria criar uma rotina diária de comunicação, como um diário, de você poder dizer o seu dia, você poder dizer o que gostou e o que não gostou. Poder dizer o que você gostou e não gostou no companheiro. Mas isso é possível quando você consegue ser vulnerável e o outro não pune. Mas, se você vai dizer algo pro companheiro esperando que ele mude, você também tem que conseguir dizer quando ele mudou. Te reconhecer. Por isso eu gosto de brincar da história do pote. Você tem que deixar um pote, você tem que dar mensagem, você tem que deixar claro pro outro quando ele fez. Você tem que deixar de uma forma amorosa para o outro. Então, vocês têm que aprender a reconhecer quando vocês estão desregulados. Vocês têm que aprender a reconhecer quando vocês dois estão cansados. Quais são os sinais disso? Os sinais das brigas por sobrecarga. Os sinais das brigas por falta de comunicação. Os sinais das brigas porque vocês não estão deixando claro a sua perspectiva. E tem uma metáfora que eu construí ela para um protocolo que a gente quer publicar, que é a metáfora do chicote. Que eu gosto que você imagine você entrando na sua infância e que você lembre de uma cena muito dolorosa, uma crítica que seu pai e sua mãe te davam e que eles te puniam. E quando eles te puniam nessa coisa, eles te gritavam, te brigavam, você se sentia mal. Eu quero que você imagine uma pessoa tacando um chicote nas suas costas enquanto eles falam, até o momento que você aprendeu que quando você erra ou que quando algo errado como isso acontece, um chicote tem que ser tacado, você aprendeu a tacar esse chicote. E agora eu quero que você entre em imagine seu companheiro errando uma coisa que você reclama muito. Tipo, ele deixa sempre a cueca em cima da cama. E aí você vai entrar nessa cena, vai imaginar uma cena em que a mãe dele ou o pai dele puniam ele por algo muito doloroso, como você é muito preguiçoso, você não faz nada. E que eu quero que você imagine o pai e a mãe dessa pessoa atacando esse chicote quando fala nisso. E eu quero que você imagine essa criança aprendendo a se chicotear. E eu quero que você depois vá para uma cena que você imagine você e seu companheiro brigando. E na hora que você vai criticar ele, você olha para sua mãe e vê o chicote. E eu quero que você segure esse chicote e olhe para sua frente e veja a criança. Você sente vontade de tacar o chicote? Normalmente, eu consegui colocar, acho que 50 psicólogos para chorar com essa intervenção. E aí, eu quero que você se veja agora como uma criança. Se vendo como duas crianças. Vocês precisam... O que é que você sente se vendo como uma criança e vendo ele como uma criança? Você vendo que são duas crianças segurando o chicote. Você sente que precisa tacar o chicote de fazer outra coisa. Naturalmente, as pessoas dizem que estão com vontade de brincar e não de tacar o chicote.
naturalmente elas dizem que sentem muito medo quando veem que estão punindo o parceiro. E que isso é um exercício de compaixão e tomada de perspectiva. E que às vezes a gente utiliza isso para reconhecer que o déficit do outro, ele pode ser manejado, mas você não precisa punir o déficit do outro. A melhor estratégia é você dar amor quando ele faz. Mas às vezes é muito doloroso. Porque, Gustavo, eu sinto que ele não tá fazendo porque é importante para mim, mas porque eu agradeço. E às vezes é isso, até ficar natural. Às vezes a gente vai ter esse movimento de fazer uma coisa até ficar natural, porque é importante, porque a gente está desajeitado. Mas talvez se a gente aprender a não tacar o chicote na disfunção executiva, na sobrecarga do outro, é muito melhor. Isso é verdade. Como que pode ser separado um traço neurodivergente do que realmente pode ser um comportamento prejudicial para a saúde, sabe? De uma maneira que precisa evitar a mudança, a culpabilização e focando em soluções. Eu gosto de pensar a seguinte coisa. Na TCC e na terapia comportamental, a gente tem pensado em terapia baseada em processos de mudança. Que toda terapia tem isso. Toda terapia envolve alguma coisa vai gerar mudança. Então, eu acho que quando a gente pensa, sei lá, todo mundo vai ter. A diferença é que uma rigidez cognitiva do TEA, ela tem que ser tratada de uma forma um pouco diferente, ser respeitada, mas a gente também tem que dar a habilidade para a pessoa. A grande questão é que a maioria das empresas, se você for parar para perceber, elas não têm esse respeito pelas necessidades. Muitas empresas não vão ter respeito pela necessidade da pessoa, de rotina, organização. Se você estiver trabalhando com publicidade, marketing, social media, vendas, às vezes é muita parte de cortisol. Punição, 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 punição. Meta, 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 meta. E às vezes a gente está sendo altamente sobrecarregado. Então, assim, eu acho que a resposta seria: se nossos ambientes de trabalho estivessem um pouco mais acolhedores e uma dinâmica mais compreensiva, já teríamos muita mudança, porque nós não estaríamos tão sobrecarregados e tão cansados como nós estamos atualmente. Eu acho que a tua resposta também seria: a gente teria que fazer a estratégia que a gente tem, uma bela análise funcional para descobrir se esse comportamento é prejudicial, e a gente não foca em arrancar ele, a gente foca em desenvolver comportamento alternativo, que é tu ter repertório de tolerância à frustração. Como é que a gente pode ensinar nas empresas as pessoas a terem repertório de tolerância à frustração e a empresa parar de querer frustrar altamente os funcionários, sobrecarregando eles de demanda no trabalho, tipo assim, 30 coisas em cima da hora, e se você não bateu as metas, você é ruim, você é demitido, ou algo do tipo. E às vezes é avaliar o contexto. Então, normalmente avaliar contexto. Muitas pessoas têm olhado muito Instagram e TikTok. Eu adoro produzir conteúdo, eu gosto de produzir livros sobre, mas buscando um profissional que te avalie mais. O mais interessante é que tem pesquisa na Inglaterra de que quando a pessoa ela tem... Essa pesquisa eu acho que ela vai te responder. Nós temos uma pessoa que tem um laudo, que é neurodivergente, uma pessoa que se identifica, mas ela não tem laudo. Uma pessoa que é neurodivergente e não tem laudo, e uma pessoa que não tem laudo e não se identifica. A pessoa, as duas primeiras, recebem um tratamento diferente por se identificarem como neurodivergente. Então, independente dela ter ou não, só por ela se identificar, ela receber esse tratamento diferencial, ela tem um avanço gigantesco na saúde. Em contrapartida, se você não tem, ou se você não tem o laudo e não se identifica, ou se você não tem o laudo e não se identifica, você não tem essa melhora tão grande. O que é que isso quer dizer pra gente? Que a realidade, a modificação, não é na pessoa, é na intervenção e no contexto, é na prática, é o que é que está sendo oferecido no ambiente de uma forma geral. Então, eu acredito que, para diferenciar, teria que ser avaliado. De uma forma mais clara, ser avaliado. E que, independente de você ter ou não, sempre tente lembrar que você não é uma pessoa ruim por ter dificuldades, mas que nós podemos pensar pequenas formas de você mudar que não sejam tão dolorosas para você. Isso é verdade.
terapia é fundamental para isso, para descobrir essa questão em si. E indo para finalizar da entrevista em si, eu sempre faço uma pergunta para os meus convidados, entrevistados em si, que é a seguinte pergunta que eu faço para ti. O que você gostaria de ter sabido sobre amor? Pensando nesse contexto neurodivergente. Tá passando várias coisas na minha cabeça sobre amor. Que é... Eu queria ter aprendido antes que eu não preciso mudar para me encaixar na vida de uma outra pessoa. Eu preciso mudar porque eu tenho que mudar como pessoa. Eu mudo para mim. E também posso mudar para o outro. Mas que na minha vida, sempre que eu tentei mudar para agradar, eu fui muito punido. E que as pessoas que me amaram de verdade, elas me amaram como eu sou. E elas que querem que eu mude para me melhorar. Mas elas não querem que eu mude para ficarem comigo. Elas ficam comigo. E eu também mudo. Eu falo de um dos meus amores mais antigos, que são os meus melhores amigos, minhas melhores amigas. Que o amor, ele não precisa ser hierarquizado. A minha família não precisa ser menos importante que a pessoa que esteja namorando comigo. Ou que o meu trabalho não precisa ser menos importante que o meu companheiro ou companheira. Que o amor, ele não precisa ser uma coisa coerciva, ele não precisa ter um controle. O amor, ele também pode ter uma liberdade. Mas, para amar é necessário ter coragem. E principalmente coragem de se perdoar. E coragem de abrir mão de quando aquilo não funciona para você. As expectativas, elas podem construir um relacionamento, mas elas não mantêm. Não existe relacionamento a partir da expectativa. Vai existir um grande sofrimento e uma grande ilusão. Então, o resumo de tudo isso é consciência, coragem e amor, que é a abordagem da Mavis e do Bob Kohlenberg, que é a FAP, que você precisa ter consciência do que está acontecendo, coragem de tentar mudanças e amor, responsividade para fortalecer cada pequena mudança. Não existe amor, não existe como fugir da dor nessa vida, mas não tem por que você piorar. Então a compaixão é um ótimo antídoto para sarar feridas. Para sarar feridas em você, no seu parceiro e nas feridas que você pode diminuir no futuro. Acho que é isso. Então, muita coisa. De verdade, muita coisa. Gostei. Então é isso. Muito bom. Então é isso. Quero agradecer ao Gustavo pela entrevista. Gostei muito. E vou deixar Obrigada por todo o conhecimento. Vou deixar um momento para ele se despedir e deixar seu arroba do Instagram também. Meu arroba é eu, Gustavo Martins. E lá eu ofereço, em fevereiro vão sair 2 comunidades para divergentes. Uma só para pessoas com TEA, para elas desenvolverem mais relações e uma para divergentes de forma geral. Que eu quero treinar com semanais bem baratinhos, vários conteúdos e habilidades que vocês possam crescer e mudar, e principalmente não sentirem que vocês são um problema. Normalmente eu atendo casais, sejam neurodivergentes ou não, LGBTs, hétero, pessoas que eu atendo em inglês e português, então eu atendo muito casais que são interculturais, interraciais, pessoas de raças diferentes, etnias diferentes, e atendo na clínica demanda de relacionamento interpessoal para se relacionar melhor, trauma, que como a gente sempre tem, TDAH, outras habilidades, faço a avaliação neuropsicológica e terapia. E, no caso, como terapeutas, eu supervisiono o treino. Mas, de uma forma geral, a minha proposta é muito mais uma proposta de pesquisa, de mudança social para a comunidade. Uma mudança social que as pessoas possam ser amadas. E que a dificuldade delas não seja uma dificuldade. A especificidade ou a condição delas é um ponto. Da mesma forma que o olho azul
Eu sonho que a gente possa dizer no futuro que tem TDAH ou TEA e não ser tratado diferente por sofrer tanto preconceito. E é isso. E é isso. Muito obrigado. Espero que todos tenham gostado do programa. Então, até os próximos programas. Até mais. Obrigada, até mais.